Eu acho que desde que o Mega Power Brasil veio pro YouTube que vocês pedem vídeos listando temporadas que não gostamos de Power Rangers, personagens, coisas que odiamos da franquia. E assim, honestamente a gente comenta sobre isso, mas sempre dentro de outros conteúdos. Eu não acho tão legal fazer um vídeo só dedicado a coisas ruins, sabe? De só pegar os pontos negativos, porque eu acho que produções de uma forma geral não são feitas para serem ruins. Elas podem ser ruins, mas não são feitas para serem dessa forma. Quando um produtor, um diretor faz uma série, um filme, ele torce que aquilo dê certo, né? Acaba que às vezes isso não acontece, a gente acaba se decepcionando com algumas coisas, etc. E aí, pensando nisso, resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Temporadas que eu detestava quando eu era criança, e depois que eu fiquei mais velho, talvez eu tenha mudado um pouco minha percepção. E eu queria aproveitar para o seguinte, lá no canal do meu amigo Fábio, Caverna do Morcego, que é um canal dedicado a Batman, ele fez um vídeo muito legal que é o seguinte, hypes de Batman que decepcionaram depois. E eu quero trazer esse conteúdo aqui pro Mega Power Brasil, no caso, hypes de Power Rangers, que quando a gente assistiu, leu, jogou, não era a mesma coisa. Então comenta aqui se você quer ver esse vídeo. Não esqueça, é claro, se você chegou no Mega Power Brasil hoje, agora, caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal, ativa esse sininho que tá aqui embaixo, que é o famoso Power Sino, e deixa o gostei, cara. O like, ele é importantíssimo para o YouTube entender que o Mega Power Brasil é relevante e vai indicar o vídeo para mais pessoas. Fazer o seguinte, eu vou comentar com vocês em ordem cronológica de como eu assisti na época. Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu acompanhei Power Rangers pela Fox Kids, pela TV fechada. Então algumas temporadas chegavam primeiro na TV fechada para depois chegar na TV aberta. E a primeira temporada que eu detestava quando eu era criança, eu tinha 8 anos apenas na época, foi Galáxia Perdida, que passou aqui no Brasil na Fox Kids no ano 2000. Eu odiava, detestava os uniformes, aquilo ali não me chamava a atenção, eu tinha um certo asco dos uniformes, achava a história do Defensor Magna um porre, sem brincadeira. Tinha um amigo meu que tinha até um boneco, achava o máximo o boneco, que ele virava um Zord e tal, mas eu não gostava do personagem, achava todo aquele arco de introdução dele, das luzes de Orion, muito ruim. Além disso, eu achava nada a ver os Zords de Galáxia Perdida serem animais depois se transformarem em Zord. Então eu achava todo o conjunto da obra de Galáxia Perdida um negócio bem confuso e principalmente porque a temporada anterior, que foi Espaço, ela me conquistou de uma maneira tão grande na época que até hoje é uma temporada que eu tenho muito carinho aqui no meu coração, digamos assim, foi a que eu mais assisti quando eu era criança. Aí veio Galáxia Perdida, mexeu com tudo e eu não gostei. Eu lembro que na época eu só gostava do crossover com o Espaço, que era o crossover com Psycho Rangers. Aquilo ali eu achava o máximo, mas a temporada como um todo eu achava assim muito ruim. Agora vejam só o que aconteceu. Quando eu reassisti Galáxia Perdida, eu já estava mais velho, acho que com 18 anos, 17 anos, por aí. E aí aconteceu um ponto de virada interessantíssimo, porque minha temporada favorita de Power Rangers, até a reassistir Galáxia Perdida, era RPM temporada de 2009. E quando eu reassisti Galáxia Perdida, eu falei, caramba, o que é esse negócio, né? Uma grande história dividida em 3 grandes arcos, digamos assim. Temos o arco com Scorpius, depois o arco com Traquina, depois temos também o arco da própria Galáxia Perdida. É como se fosse um grande filme dividido em 3 partes. Sem contar o aprofundamento nos personagens, no drama de cada um deles. E eu fui entendendo cada vez mais a história, seus personagens, suas motivações. E gostei de Galáxia Perdida nessa reassistida. Principalmente porque eu sou muito fã de ficção científica. E depois, revendo a temporada mais velha, eu percebi que bebeu de várias fontes de filmes e livros clássicos. E ora, vejam só, de uma temporada que eu detestava quando era criança, acabou virando minha temporada favorita. Hoje, Galáxia Perdida é minha temporada favorita. Adoro, inclusive, atualmente o conceito dos Zords de serem feras galácticas para depois virarem as máquinas de combate. Gosto sim dos uniformes. O arco do Defensor Magna é um pouquinho chato ainda, tá? Mas como ele se complementa com todo aquele lance das luzes de Orion, fica mais interessante. Então vejam só o que aconteceu, né? De uma temporada que eu não gostava quando era criança para minha temporada favorita. Em 2001... eu assisti pela primeira vez Power Rangers O Resgate, eu tinha 9 anos na época quando vi na Fox Kids. E naquele período eu simplesmente não gostava de Resgate, o Resgate simplesmente existir.
Não gostava da premissa, não achava legal eles serem bombeiros, ou a outra ser escaladora, paramédico, aquilo ali não conversava comigo. Não gostava dos demônios, achava aquilo ali muito chato. E assim, em resumo, foi uma temporada que eu demorei muito pra reassistir. E for reassistir, eu já tava mais velho. Se não me engano, foi em 2013, quando eu tava com 20, 21 anos. E vejam só quanto tempo demorei pra reassistir. Acabou que minha memória do Carter como Ranger Vermelho ficou apenas nos crossovers, né, principalmente em Eternamente Vermelho, mas a temporada, como eu não tive esse contato muito grande com ela como criança, quando criança que eu me afastei, assim, não quis assistir, eu não tinha nenhuma base do que era Power Rangers Resgate. Eu só sabia que naquele período a temporada, ela meio que foi criticada pelos pais e mães por conta da temática que ela abordava, trazia demônios. Rolou muito isso na época da TV aberta também, com animes, etc. E aí quando eu reassisti em 2013, eu falei, caramba, o que é isso que a gente tá vendo aqui? Né? Uma temporada que tem um roteiro super maduro, né? A gente trabalha, obviamente, com personagens mais velhos, então os dramas, as histórias são diferentes, se a gente for comparar com temporadas com temática colegial ou com personagens adolescentes. E Resgate, quando eu reassisti, quando eu vi, inclusive com Ana, foi a primeira vez que eu acho que Ana viu ou reassistiu também, foi chocante, ótimos personagens, gostei muito da atmosfera, do fato de serem Rangers feitos por humanos, né? É todo um projeto, o projeto Lightspeed foi um projeto criado pelos seres humanos, então achei isso sensacional. E aí entra a parte que eu mais gostei, que é justamente o núcleo de vilões, que era algo que eu não gostava lá atrás, e pra mim, caramba, que negócio louco! Vilões com várias histórias diferentes, várias reviravoltas, não só o monstro do dia, tínhamos vários vilões com histórias que se conectavam, e que lá no final de Resgate tinha um plot twist que eu falei, caramba, que negócio incrível! Sem contar a introdução do Ranger Titânio, né, que é a primeira criação Ranger original da franquia, tem todo um arco dedicado a ele. Então Resgate passou de uma temporada que eu negligenciei quando era criança para uma temporada que eu gosto muito nos dias atuais. Quando eu assisti a temporada de 2002, que foi Força Animal na Fox Kids, eu já tinha 10 anos. E eu simplesmente odiava o fato do Cole existir. Eu não gostava dele como Ranger Vermelho de jeito nenhum. Achava ele muito espalhafatoso, ele gritava, gesticulava pra caramba, não gostava dele, tinha aquele asco. E aí veio a princesa que eu também não gostava, principalmente quando ela começava a cantar, eu ficava assim, com raiva da personagem. Força Animal eu assisti quando era criança, eu tive uma certa dificuldade de gostar de alguns elementos dela. Eu lembro que eu gostava muito dos Zords, dessa quantidade absurda de Zords que tinha na temporada. Gostava muito do Zenako e do Merrick, mas não gostava do Cole, da princesa. Não gostava também do Pipa, que é aquele garotinho que depois a gente vai descobrir que é outra coisa, né? Não gostava do arco de apresentação dele. E aí Força Animal meio que ficou uma temporada, um gosto meio amargo pra mim. Eu gostava de algumas coisas e não gostava de outras coisas. E quando eu reassisti Força Animal, eu também já estava mais velho, talvez com 18, 19 anos, por aí, ou 20. Nessa faixa que eu estava reassistindo várias temporadas, e eu gostei bastante. Eu lembro que na época eu assisti com áudio original em inglês. Eu fiz isso na reassistida de todas as temporadas, pra ver como era no áudio original, até porque eu assisti quando era criança no áudio dublado. E eu vou confessar pra vocês que eu gostei muito de Força Animal. O Cole, inclusive, ele mudou de conceito pra mim. De um personagem que eu achava bem bobalhão e chato, virou um personagem interessante. Ele tem ainda essa linha mais criançona e tal, mas ele é um personagem muito bom, principalmente a história dele, que envolve não só os pais que ele não sabe o destino dos pais dele, como também o vilão, que é o Mestre Ogro. E tem todo esse lance dele da paixão com a natureza, com os animais, que foi algo que eu comecei a desenvolver com os anos também, né? Eu passei a gostar muito mais de animais, e aí eu me senti, não é igual ao Cole, mas eu me senti um pouco representado, um personagem que é muito legal. A princesa, então, a princesa, eu ainda gosto dela mais ou menos, mas o arco de história dela é muito bom, principalmente a conexão dela com o Merrick, com a batalha que acontece 3.000 anos atrás contra o Mestre Ogro. As outras coisas que eu já gostava, eu continuei gostando. Os Zords, o Merrick, o Zenako.
Eu gosto muito também dos vilões de Força Animal, gosto muito da dupla aí, Tóxica e Gindrax, que não são apenas generais genéricos, tem toda uma história de fundo também para eles, que vai percorrendo toda a trama de Força Animal, sem contar que para mim na temporada tem um dos melhores, se não o melhor crossover entre duas equipes, que é no caso Força Animal com Força do Tempo, um negócio assim maravilhoso que dá continuidade aos eventos de Força do Tempo, temporada anterior. Então, Força Animal foi uma temporada que cresceu muito aí pra mim com o passar dos anos. Quando eu assisti Power Rangers Tempestade Ninja lá em 2004 na Fox Kids, depois a temporada se consolidou na Jetix, logo em seguida na transição, eu tinha 12 anos na época. E apesar de eu achar a temporada divertida, ela tinha uma dinâmica bem diferente, né? Foi a primeira temporada produzida pela Disney, né? Força Animal é a primeira da era Disney, foi produzida pela Saban, mas distribuída pela Buena Vista, mas Tempestade Ninja é a primeira feita 100% pela Disney. E simplesmente na época a história não me prendia. Eu achava os personagens legais, interessantes, gostava do Shane, da Tori, do Dusty, gostava dos irmãos, gostava do Ken, mas algo na história não conseguia me conectar, eu não conseguia me ligar com Tempestade Ninja. E era engraçado porque meu círculo de amizades, todo mundo era super hypado com Tempestade Ninja. Tinha um amigo meu, que era o Caio, que ele era viciado na temporada, era apaixonado pelo Ranger Vermelho, adorava toda a estética do personagem, ele queria ser o Shane, e eu não tinha essa conexão com Tempestade Ninja, apesar de achar divertida, gostava já da estética na época, uma coisa que eu já tinha percebido quando eu era criança e depois como adulto, é a maneira que a Disney começou a filmar Tempestade Ninja, a filmar Power Rangers no caso, e trazer novas locações, né, porque começou a ser gravado na Nova Zelândia. E depois de velho, eu reassisti. Será que mudou minha opinião? Não sei, cara. Eu passei a gostar mais dos arcos de história. Eu comentei com vocês recentemente sobre a Jornada do Samurai, que é um arco aí com o Ken, que eu acho ótimo. Eu acho que o Tempestade Ninja consegue trabalhar vários arcos assim, mas a temporada como um todo ainda não me prende, sabe? Eu acho ela muito divertida, mas eu também não pego muito no pé, até porque é a primeira temporada produzida pela Disney, então eu dou um desconto, eles estavam começando ali. Na época eu senti algo estranho assistindo e hoje eu entendo o que é esse algo estranho. Foi essa transição aí de Força Animal para Tempestade Ninja que deixou um ar diferente, uma atmosfera e não me conectou muito, mas eu não acho a temporada ruim. Tá longe disso, eu acho ela muito divertida, mas ainda acho uma temporada com a história um pouco simples demais. A história é muito simples, apesar de ter bons arcos de história, mas eu dou um desconto porque foi a primeira da Disney. Fechando a lista de hoje, ainda bem, né? Porque se eu detestasse tanta temporada de Power Rangers não faz sentido, né? Que é Power Rangers Samurai. Quando eu assisti a temporada pela primeira vez, tá? Foi em 2012, quando já estava passando Super Samurai, ou seja, eu estava com 20 anos. Por que eu não assisti Samurai em 2011, um ano antes, quando eu estava com 19? Porque simplesmente eu não estava afim, aquilo ali não me chamava atenção de forma nenhuma, eu achava aquilo ali estranho, sabe? Eu já estava afastado da franquia nesse período aí de 2009 para 2011, esse período eu fiquei um pouco afastado de Power Rangers, eu já comentei isso em podcast, e aí quando chegou em Samurai, eu não me conectei com aquilo ali não, principalmente porque nesse período eu tava assistindo muita série japonesa, tava assistindo muito Super Sentai, aí teve, pelo menos comigo, teve essa fase de eu assistir Super Sentai e criar um pouco de birra com Power Rangers, sabe? Agora eu conheço Super Sentai e não quero ver mais Power Rangers. E aí Samurai acabou entrando nesse período por conta de dois motivos, né? Eu tava vendo Super Sentai e eu não achava a temporada atrativa, simplesmente não me cheirava bem aquilo ali. E aí, quando eu assisti Samurai em 2012, quando já tava passando Super Samurai, falei, caramba, ela é bem divertida. É uma temporada que parece muito com as primeiras produzidas pela Saban. Tem o Bulk na temporada e tal. E o elenco é bem legal. Sem contar que eu gostei da dublagem. Na época eu assisti Samurai dublado, achei muito legal. Gostei da premissa, gostei dos arcos que tinham, do desenvolvimento de cada personagem. Tinha vários mini arcos assim separados ao longo tanto de Samurai quanto de Super Samurai.
Tinha também um núcleo de vilões que era muito bom, principalmente do Decker e da Dayu, que eu achava assim, que eu achei na verdade fantástico na época que eu assisti. E Samurai cresceu muito, que depois que eu terminei a primeira parte, já fui logo para Super Samurai. Comprei os DVDs que saíram aqui no Brasil na época, né? Foi o último lançamento em home video de temporada que a gente teve. E hoje Samurai é uma temporada que eu gosto muito, defendo com unhas e dentes aí, quem não gosta, eu acho muito legal. Ela tem um ar diferente também, apesar de ser um ar familiar, que lembra temporadas antigas da década de 90, ainda assim tem uma dinâmica mais nova. A Saban, é visível, né, que a Saban investiu muito em Samurai na época. Teve muito produto, tanto brinquedo quanto licenciado, e a temporada tem um nível de produção, assim, considerável. Então, na época, eu simplesmente não quis ver, e depois que eu assisti pela primeira vez, em 2012, subiu muito no meu conceito. Bem, o vídeo de hoje é esse. Vocês querem um próximo vídeo sobre hypes de Power Rangers que me decepcionaram? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder. Não esquece, é claro, de seguir o Mega Power nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as grandes novidades do universo de Power Rangers. E fica aí o convite para conhecer também o nosso Apoia-se, que é a plataforma de financiamento coletivo do Mega Power Brasil. Para quem não sabe, o Mega Power Brasil é a nossa principal fonte de renda, é o nosso trabalho, na verdade. Principal não, é a nossa única fonte de renda, é o nosso trabalho. A gente vive de falar de Power Rangers e através do Apoia-se, que é uma plataforma separada, ou pelo Seja Membro, que é esse botão que está aqui embaixo, logo aqui embaixo do vídeo, você pode ajudar a gente, além de um like, além de um compartilhamento, com um valor que couber em seu bolso. 5, 7 reais, já ajuda muito a gente no fim do mês a melhorar os vídeos, trocar equipamento, aumentar a constância do que é postado por aqui, né? Vocês cobram muito vídeo extra, só sai vídeo extra por conta da galera do Apoia-se e Seja Membro. Fazendo isso, você entra para o seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama e toda essa galera massa que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.